Então, a gente deu uma acumulada, né? Eu acho que é bom, porque assim, na parte de análise da composição, um dos pioneiros mesmo foi o Wolfram, né? Com com os 7 conceitos que ele faz, né? Os conceitos fundamentais. E a estratégia que ele usa é de colocar uma determinada questão e os seus dois lados. A linha do pintor linear, do pictórico, tensão informe fundo. Os conceitos, na verdade, são a elaboração de contrários, né? Que criam um determinado contraste. E o claro-escuro também tem isso. A gente tem o claro-escuro em áreas e o claro-escuro em manchas, que seriam duas abordagens básicas ali, que, no fundo, acabam acontecendo juntas, na maioria dos pintores. Alguns radicalizam mais numa direção, outros radicalizam na outra, mas na maioria dos pintores, esses dois lados, tanto a mancha quanto um jogo de áreas de claro-escuro, acontece simultaneamente. Então, de repente, é bom mesmo a gente pensar os dois juntos, em vez de pensar primeiro um, depois o outro, porque aí a gente sente as diferenças, né? As diferenças acabam exaltando as características de um lado e de outro, né? Então, vamos seguir essa estratégia aí, que é a do Wolff, né? Não é nem a do Wolff, é a da dialética, criar oposições para depois tentar tirar uma síntese. Isso é, na verdade, uma estratégia, né? Do pensamento. Então, a primeira questão que eu queria enfatizar, que é problemática na maioria das vezes, que o pensamento de curva vocês conseguem ter uma lógica mais abstrata, assim, visualizar até com mais facilidade do que o claro-escuro. E o claro-escuro está muito ligado à representação do objeto, a dar volume, né? Então, muitas vezes, quando você tem um trabalho ligado à representação, acaba o claro-escuro funcionando mais nesse sentido da representação do que no sentido da composição. Composição nos seus ritmos plásticos e abstratos mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu queria enfatizar seria isso. Para tanto, a gente tem aqui uma... Essa gravura é a do Rembrandt, né? Onde a gente vê, ele tem uma pose ali da figura principal dele, que faz uma grande curva aqui, né? Faz uma espécie de um selho, aproveita esse braço aqui saindo para o outro lado, então tem um ritmo ali, tem uma sombra ali que cria um contraste, aqui um lugar de mais contraste de claro escuro dentro da gravura, né? E ele insere isso tudo dentro de um grande triângulo, né? Se a gente comparar com a gravura do Crispim, a gente vê que, no caso do Crispim, que é a gravura que inspirou aquela outra, se supõe isso, né? A gente vê que ele está usando o claro-escuro sistematicamente como volume, né? Ele dá uma forma que uma sombra, ele tem um ritmo ali da sombra que é natural, mas é ligado mais ao objeto propriamente dito, né? A dar sentido de luz e volume dentro da figura do que ao sentido de composição. A composição tá lá, mas é fomentada pela própria forma, pelo próprio corpo. E aí as sombras que representam esse corpo, quer dizer, que dão esse volume, é que vão fazer o desenho, vão criar uma determinada ação compositiva. Enquanto no Rembrandt, ele, além de usar esse claro-escuro como volume, porque aqui tem também, né, esse braço tem volume aqui, né? Simultaneamente ele está criando uma ação compositiva mais efetiva. De cara a gente destaca aqui essa sombra, né, projetada. A sombra projetada também é ligada ao objeto, mas se vocês repararem, a ideia básica seria essa, né, de botar dentro de um grande triângulo. Ele quebra a aresta reta desse triângulo aqui, fazendo a luz entrar aqui assim, ó. E aí até essa parte aqui debaixo do braço, ela quase não tem contraste de claro-escuro, ela quase não entra no volume para justamente forçar essa ação compositiva das luzes entrando, quebrando aquela aresta do triângulo. E isso tudo acompanha nessa direção para cá, né? Então, a mancha meio que passeia por cima do objeto, né? Aquela perna, por exemplo, está toda lançada na escuridão, ela perde o peso visual, aquela linha de contorno dela quase não é enfatizada. A mão se liga lá ao fundo branco, aquela área toda do braço vai para o espaço. Então, o que ele está fazendo aqui? Um escuro que escorrega. O Rembrandt é muito assim, né? Os escuros funcionam como águas mesmo que fluem, né? Então ele vem para cá, separou a cabeça, isolou a cabeça desse ritmo, a cabeça está para um lado, o corpo está para o outro. Aí ele acha uma grande forma aqui, assim, que faz uma espécie de um triângulo, que é similar a essa cunha
que o escuro faz do outro lado. Então tem um jogo aqui que ajuda, né, a criar essa dinâmica principal da pose. Quer dizer, o claro-escuro está lá, tem volume? Tem, mas simultaneamente tem um pensamento de ação, de ritmo, de composição e uma busca de encontrar formas que, francamente, o Crispim não tem. O Crispim está ali, a sombra projetada no corpo, ele está usando o claro-escuro mais para representar o objeto do que para ter um pensamento plástico de criar ritmos com ele, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo assim, introdutório, porque a maioria de vocês tem esse grande problema. Na hora que começa a pensar no claro-escuro, se liga só na representação do objeto e acaba não pensando o que seria essa composição abstrata que isso está fazendo dentro da composição. Então, a gente já começa a ver que existe essa independência, na verdade, da forma, né? A gente já viu isso antes. Eu vou até pegar aqui o texto. Eu vou pegar um texto do Klee, que ele resume isso, que está ligado ali ao nosso tema de composição, e o Klee é bem sintético, ele faz uma síntese dessas propriedades dos elementos visuais, que a síntese é sempre rica. A gente vai ver que não é só isso o que ele coloca, mas vamos começar por ele. Ele está falando dos elementos visuais, tá? O mais limitado desses elementos é a linha, assunto tão somente de medida. A gente já tinha até visto, eu acho, essa passagem antes. Suas modalidades dependem de segmentos, largos ou curtos, de ângulos, agudos ou obtusos, de longitudes de raio, de distâncias focais, todas coisas passíveis de serem medidas. Então, ele está dizendo que a questão da linha é a medida. A gente viu que não é só isso, tem a direção compositiva, a força de campo, tem outras propriedades que a linha traz consigo. Uma delas é criar medidas, criar espaços dentro do campo visual, mas ela tem esses outros aspectos que também são de base, ali, ligados ao fundamento, né? O próprio desse elemento formal é a medida, está falando da linha ainda, né? É a medida, e qualquer incerteza a esse respeito indica o emprego da linha que não é absolutamente puro. De outra índole são as tonalidades ou valores de claro-escuro, ou seja, o grande número de gradações entre o branco e o preto. Esse segundo elemento se relaciona a problemas de peso. Peso aqui é o que ele caracteriza. Primeiro lá era medida, agora é peso, tá? Tal grau apresenta uma energia branca concentrada ou difusa, enquanto o outro se encontra mais ou menos sobrecarregado de preto, né? Então, o peso está relacionado ali a um grau, né? São graus que podem pesar-se entre si. Além disso, os negros se avaliam segundo uma norma branca, um fundo branco, e os brancos segundo uma norma negra, o quadro negro, ou bem uns e outros em relação a uma norma intermediária. Quer dizer, sob um fundo cinza, o ritmo dos brancos e o ritmo dos pretos também vai ter um peso relativo a esse ponto intermediário de um fundo cinza. E aí ele vai para o terceiro elemento, que são as cores e tal, isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Não vou nem me estender aqui, não. Olha, isso é, em síntese, o que a gente viu, o que se viu aqui, que é representado graficamente, né, por essa sequência de retângulos desenhados aqui, né, que estabelece uma variação de peso, né? O que o Clê está indicando, em primeiro lugar, seria isso, né? O claro escuro é uma questão de peso. O peso é o quê? É valorizar ou desvalorizar a linha de contorno de uma forma. Então, eu tenho um peso maior nesse quadrado inicial aqui, que vai diminuindo, né, em relação a esse, ou a esse, ou a esse. E nesse último daqui, eu até desmanchei esse ângulo aqui do quadrado radicalmente, porque além da interferência do peso, o que ela demonstra, né? Ora, se eu tenho essa variação de claro-escuro que interfere no peso da linha, desvalorizando a linha, eu tenho, na realidade, uma independência, uma tensão, um conflito entre a linha e o claro-escuro, onde o claro-escuro funciona de maneira mais ou menos independente, né? Isso a gente também já tinha dado uma olhada, eu vou puxar para cá, que seriam os dois princípios básicos do claro-escuro. Se a gente separar esses dois aspectos, então o que ele está dizendo que está apontando, na realidade, está chamando a atenção para esse lado esquerdo aí, onde a gente tem um triângulo desenhado por uma linha, né?
e que estabelece uma linha de contorno, que estabelece uma área interna e uma área externa, e aí eu posso fazer uma variação de claro escuro dentro dessas áreas, ligados ali àquela linha de contorno, aquela área que a linha de contorno estabelece, então eu preencho ali e faço um jogo de claro escuro relacionado à linha. Então a linha viria ditando, na verdade, os limites ali das áreas de claro escuro. No outro caso, que é os pintores pictóricos, os barrocos, o Rembrandt, por exemplo, como a gente viu, o claro escuro pode funcionar de maneira independente. Então, aqui tem uma norma intermediária, que é aquela última opção que o Klee deu, né, que o Klee citou lá, que seria um tom que está num cinza médio, né, equivale a um cinza médio. É um amarelado ali, é um tom de tecido, né, mas equivale ali a um cinza médio. Então, isso liberta, eu posso criar um ritmo de brancos também sobre um cinza médio. Então, eu tenho um ritmo de pretos que faz uma coisa, um ritmo de brancos que faz outra, e a linha faz uma terceira. Eu crio uma composição triangular, o outro numa diagonal, o outro na outra, e onde o claro e escuro bate um com o outro, onde eles se encontram, os ritmos de luzes e sombra, seriam os locais de mais peso dentro da composição. Por quê? Porque ali eu tenho mais aquele peso que o Klee está citando, né? Onde eu tenho o retângulo branco sobre o fundo preto, tem mais peso do que esses da direita aqui, né? Então eu teria essa hierarquia também na mancha, né? Quando o ritmo das luzes encontra o ritmo dos escuros, seriam locais de mais peso e tensão visual. Os barrocos, o Rembrandt mesmo, ou diversos outros, em geral, fazem um, dois pontos de grande tensão tonal de claro-escuro dentro da composição. E o resto é passagem, né? O resto é fluidez. E os clássicos que vão nessa direção, né, trabalham muito assim mesmo, né, criando um ritmo de formas sobre o qual ele começa a preencher as luzes. A gente também já viu isso na aula passada. Aquela gravura do Odile que tem um ritmo de bancos um do lado do outro, que na verdade traduz isso aqui, tá? Ela traduz esse. Então a gente teria na área dos clássicos, você vê que são manchinhas de áreas de branco sobre um fundo cinza. São módulos, né? Esse módulo pode pegar uma tesoura e recortar ele ali. Então ele tem um limite, ele tem uma linha de contorno, por mais orgânica que ela seja, ela cria uma linha orgânica que vai criando um ritmo ali sobre a composição. Quando esses ritmos de luz esbarram com outros ritmos de preto, seria esse núcleo aqui, né? São os locais de mais peso visual dentro da estrutura da composição. Aqui eu tenho um embate mais franco, seria aquele quadrado mais contrastado, com um fundo bem escuro, dá aquele tom de maior peso. Então, esse é o típico modo de compor dos pintores que trabalham em áreas. Podem ser pequenas áreas como essa, a gente vai ver outras opções que seriam grandes áreas também, às vezes funciona, você vai juntando uma com a outra, vai criando grandes áreas, como, na verdade, a gente vai ver no Goya, tá? A gente vai ver que hoje o Goya, nas gravuras dele, ele faz exatamente isso, ele vai criando grandes áreas de claro escuro, branco, cinza médio, área de preto, criam ritmos ali que se intercalam, e ele vai juntando diversas formas, a gente vai ver isso mais em detalhe, mas fundamentalmente, então, a gente teria isso, né? Uma possibilidade que é a da mancha, que é essa do Rembrandt, também já vimos aqui, só estou recordando até agora, essa gravura do Rembrandt, onde ele desvaloriza a linha de contorno para chamar a atenção daquele grande triângulo interno ali, ou seja, ele está achando uma forma geométrica até, né, bem abstrata. O claro-escuro está lá enquanto volume, tem a passagem, tem a representação, mas a ênfase é dada, na realidade, em achar ali uma composição dos escuros. O fundo é claro, né, então a ação, como o Clê disse, a ação principal é o dos escuros. Se o fundo fosse preto, a ação radical seria das luzes, ou um em relação ao outro. É claro que o Rembrandt, na pintura, aqui ele está fazendo uma gravura, o fundo, o papel é branco, então ele está trabalhando com a ação dos pretos. Mas numa pintura, que o fundo é de cor, esse trabalho a gente vai até ver mais em detalhe lá na pintura 2. Mas é um bom exemplo aqui. Na realidade, ele está inacabado. Não é bem inacabado, é como se fosse um esboço, né? A gente tem o fundo aqui aparecendo, né? O fundo ali ganha um destaque, então é um esboçozinho que ele está fazendo, no sentido de partir desse tom aqui intermediário, que é um tom alaranjado, que está no cinza médio, em termos de claro escuro. A gente pode até jogar aqui para ver isso melhor.
no preto e branco, né? Jogando no preto e branco dá para sentir melhor que ele, sobre esse tom de ali que estaria num cinza médio, ele está desdobrando um ritmo de escuros para um lado, onde ele vai desenhando as figurinhas dele, né? Ele vai trabalhando esses módulos ali das figuras, esses desenhos aqui, nesses escuros. O escuro tende a fazer isso aqui, ele vem, escorrega para lá, claro que está desenhando ali a sombra do cavaleiro, está desenhando o cavaleiro, a barriga do cavalo, escorrega para cá, mas ele está passeando, é aquele escuro que, ao passear, desenha, ao passear, encontra a estrutura da forma, e a tendência dele está sendo vindo desse canto superior aqui, né, e descendo aqui na diagonal, vindo para cá, isso meio que se repete aqui, né, tem uma arca aqui que é um escudo também que joga para dentro, e aí acha aquele cavalo ali, tem até uma triangulação, na verdade, ali, que a cabeça desse cavalo quebra e a pata do outro quebra também, dando grande destaque. É um lugar de contraste de claro e escuro, tem mais peso. Então ele vai brincando ali, por exemplo, essa espada aqui é branca também, tal qual a pata do cavalo, mas não tem tanto contraste com o fundo, não tem tanto peso. Então ele vai criando essa hierarquia a partir desses fluxos de claro e escuro. Mas o fato é que, como a gente viu na representação gráfica, o escuro tem um ritmo ali determinado e a luz faz outro, né? A luz faz isso aqui, né? E quer se juntar lá em cima, aí escorrega um pouquinho para cá até achar esses cinzas frios e azulados da direita aqui. Mas são ritmos separados, que fluem por sobre a estrutura, né? Ele está até assinado aqui embaixo. Né? Esses caras não assinavam RAF, não assinavam esboço. Então, mesmo que seja um estudo preliminar, ele gostou do estado e assinou. Então, é uma configuração e é interessante porque traduz bem a lógica dele, né? Assim, como é que ele pensa em separar os ritmos de escuro dos ritmos das luzes, como é que ele consegue criar essa independência. E das linhas, né? Porque as linhas fazem outra coisa, né? Tem os mastros da bandeira aqui, tem um cavalo que faz uma coisa, esse cara aqui que dobra para um lado, esse outro que está subindo em cima ali desse cavalo aqui que está na frente, né? Então tem uma série de ações aí que dizem, esse próprio cavaleiro é bem desenhado também, né? Que dizem respeito ao desenho da linha mesmo, né? Que funciona de maneira separada, porque isso não tem nada a ver com o ritmo dos escuros nem dos claros. Então ele está pensando a composição do que a gente chama da mancha, né? Essa fluidez e essa independência ali em relação ao jogo de claro e escuro. Então, eu queria pensar com vocês esses dois lados, né? Esse do Rembrandt seria esse movimento, está bem nesse ponto, né? O fundo não é branco, já é um pouquinho mais escuro, libertando um pouco o ritmo das luzes. Se esse fundo aqui, esse aqui está mais perto da luz do que do preto, né? No caso do Rembrandt está bem no meio do caminho, né? O laranja está bem num cinza médio, né? O que ele está fazendo é justamente isso, essa independência ali dos ritmos de claro e escuro na pintura. Na gravura, não, o fundo é branco, então ele vai lá trabalhar o ritmo mais dos escuros propriamente dito. Então, são dois modos de pensar a composição, né? Um é por essa mancha e o outro seria aqueles pequenos modos. Então, e eu queria chamar a atenção para um terceiro aspecto, mais conceitual mesmo, mas que eu acho que ajuda a esclarecer essa diferença de funcionamento compositivo mesmo do claro-escuro. Porque nesse lado de cá, quando a gente tem esse esquema daqui, né, que é representado aqui, é aquela gravura do Dira, que tem aqueles módulos de branco que vão se repetindo, seria esse esquema daqui, não é uma repetição, é um ritmo de módulos de luz e sombra que vai criando um ritmo percursivo sobre a composição. É como se fosse a batida de um tambor, né, que vai criando uma cadência ali em cima. E esse outro modo aqui se assemelha mais a um ritmo de um violino, né? Uma nota, um escuro aqui que vai se transformando num cinza, daqui a pouco ele vai até abrindo, até chegar numa luz, a mancha não tem limite, né? Aquela luminosidade, aquela escuridão que vão se espalhando nos arredores. Então tem sempre um fluxo interno ali que conduz esse negócio. Então isso é a diferença que existe entre ritmo e dinâmica, né? Quer dizer, quando a gente fala ritmo, a gente pensa logo na repetição de um mesmo elemento, né? A batida do som de um tambor. É a mesma nota que se repete em intervalos de tempo regulares. E aí, na dinâmica, não, que é a dinâmica das cores. Quando a gente fala em dinâmica das cores, na verdade, a gente está falando de uma passagem entre um amarelo
que passa por um verde até chegar a um azul, uma dinâmica de matiz, né? É uma dinâmica, não há repetição. Ou numa mancha mesmo, né? Numa mancha de claro escuro, se eu vou de um preto até um branco, fazendo uma passagem, ali eu não estou repetindo nenhum valor de claro escuro, eu estou criando uma dinâmica que passa do tom mais escuro até alcançar o tom mais claro. Então, não tem ritmo em mancha de claro escuro, tem dinâmica, é outra coisa. Seriam os dois modos de articulação, os dois modos de funcionamento do claro escuro, que, na maioria das vezes, acontece simultaneamente. Mas, se você procurar o que se repete e o que faz passagem, você vai começar a entender esse movimento, essas duas possibilidades de criação de ações compositivas dentro da brincadeira. Então, essa é a parte teórica, seria o fundamento, né? O Klee vai dizer, é questão de peso, e eu estou acrescentando aí que é a independência em relação à composição das linhas, né? Além de uns lugares de maior contraste terem mais peso, existe essa independência, que tem tudo a ver com aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, de valorizar ou desvalorizar o peso de uma determinada linha, né? Se essa linha aqui, de repente, aqui nessa área aqui do triângulo, tem menos peso do que aqui, né, que eu tenho um contraste com aquela mancha que é mais efetivo. Aqui eu não tenho, esse canto aqui esse pedaço da linha de contorno tem menos peso visual do que esse aqui, né, que está em contraste ali com o cinza, ou esse aqui tem mais peso ainda. Então tem um jogo, tanto a mancha quanto o jogo de áreas, interferem no peso das coisas. Mas, além disso, existe essa independência, esse fluir que funciona de maneira independente. Isso foi uma questão meio que histórica. Como exemplo, eu tenho duas boas orientações. Gravuras do Rembrandt e gravuras de Goya. Vamos pegar lá o Goya, que é em áreas, tá? Ora, eu já tinha indicado, né, que ele vai juntar, você vê que os escudos parecem querer funcionar juntos, né? Olha como é que é estranho, esse lado do canhão é escuro e esse aqui é claro. Ora, isso não tem nada a ver com a representação do objeto, como seria natural ali na representação do objeto, está ali, mas para criar uma ação compositiva. E como é que ele junta isso tudo aqui, vai até o vestido branco da mulher que está para acender ali o canhão, para dar o tiro, né? A cabeça dela é preta, o vestido, mas o vestido vai branco até chegar ali aquele limite, né? E aí essa luz aqui, que essa base toda aqui é feita por vários corpos, né? Ele vai juntando pedaços dos defuntos ali, dos mortos, e vai criando uma forma, uma outra forma, que não tem nada a ver com o objeto. É como se ele juntasse vários pedaços. Ele está trabalhando em grandes áreas de claro escuro. Um ritmo de escuros, um ritmo das luzes, e isso tudo sobre um cinza médio. Essa é uma água tinta, né, que cria uma retículazinha ali, que dá esse tom intermediário ali, né? Então ele está soltando da mesma maneira que o Rembrandt, só que através de um jogo de áreas. Quando é jogo de áreas, aí é aquele esquema lá dos mais clássicos, né, de criar ritmos percussivos, é luz, 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 ou isso que o Goya está fazendo, que seria essa junção de grandes áreas de claro-escuro, né? E ele repete, tá? É bom essa sequência de gravura, porque você vai pegando a manha do que ele está fazendo, né? Um cara, na verdade, bem moderno. Ele está ali. Agora é meio. Não dá para situar ele, na verdade, né? Século XIX, mas ele já tem uma concepção bem moderna e tem algumas coisas que são bem mais para trás, né? Mas ele está o tempo todo fazendo esse tipo de. Está seguindo uma ideia, né? Aí eu recomendo, no caso do Goya, essa série dos desastres da guerra. Aqui ele está seguindo mais ou menos o mesmo esquema, ele está juntando. Você vê que tem como é que é esquisito esse braço daqui, né? É um braço em escorço, meio esquisito, mas não fede nem cheira, porque ele está criando esse ritmo aqui, né? Isso aqui é que está. Não é bem o desenho, é a forma que ele está buscando. Junta esses cadáveres todos aqui numa área de luz que querem fazer isso daqui, né? Vem para cá, e tem uma forma aqui também de um cinza ligeiramente mais claro, que se relaciona mais com eles, e os escuros estão por baixo, né? Estão por baixo, subindo até lá em cima, naquele casal ali, né? Um homem e uma mulher ali, a mulher chorando, né? Também é muito bem sacado o ritmo do desenho que esse preto faz aqui dentro, juntando esses dois personagens, né?
Então, ele está o tempo todo procurando articular, encontrar ali uma ideia de forma que é abstrata, que é super moderno, e a representação está lá entrando meio que a reboque, meio que funcionando independente. Tem as tensões de linha, a gente já viu, né? Tem uns cruzamentos ali, umas tramas que ele vai achando, a linha faz isso, mas o claro escuro ensinou aquele outro ritmo que a gente viu, né? Então, o escuro sobe, a luz entra, o escuro vem para cá e a luz atravessa para o outro. Então, tem um sentido geral desse jogo de claro-escuro, mas que ele está trabalhando, explorando isso através de grandes áreas. Então, eu estou primeiro pensando, pô, são áreas que eu posso recortar aqui, tá? Ali mesmo, ó, tem uma nuvem ali, aqui desmanchou, aqui fez aquilo que a gente estava falando no início. Na maioria, trabalha simultaneamente, mas o Goya dá para predominância, pregnância, né? Ele chama para um primeiro plano esse jogo de áreas, apesar de não ser tão aladino, branco, 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 aquele ritmo mais percursivo, assim, mais de uma batucada. O negócio dele é juntar essas áreas encontrando outras formas, né? Agora, a gente tem até uma assim que é mais percussiva, vou achar ela aqui. Ele tem um julgamento lá dos caras, né? Dos prisioneiros. A princípio é um ritmo de vertical, vertical, vertical. Os caras estão ali meio sentados ali no toco, né? Esperando o julgamento, provavelmente. Bom, em cima desse ritmo, a gente sente esse cara que cai para cá, ali tem um joelho que vai nascer, tem uma quebra dessa verticalidade através dessa diagonal desse camarada de cá, desse aqui também, né? A perna está para cá, né? E o braço desse camarada também está para cá, então isso já dá uma dinâmica. E a própria sombra faz isso aqui, né? Atravessa isso tudo aqui. Então a luz faz o quê? Ela cria um ritmo aqui, aquele ritmo mais percussivo, a ladilha, né? Uma luz aqui, uma luz aqui, uma luz aqui, a luz, 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 uma luz, vai criando uma luz mais clara ainda, tem o ênfase, tem mais peso visual, esse branco é mais puro, né? Então está em contraste ali com o preto, então acaba adquirindo um maior peso. E aí ele vai criando esse ritmo de luzes ali por sobre o corpo dos caras, né? Além disso, ele cria uma brincadeira aqui. A cruz que esse cara está segurando é preta. Esse cara daqui também. Essa aqui já é uma cruz branca, essa aqui já é branca, essa aqui já é branca. Na cabeça do cara, a cruz é branca, a cruz é branca, cruz branca, cruz branca, cruz branca. Ele brinca mais, eu até me lembrava, ele brincava aqui em cima. Aqui ele desmanchou, né? Na cabeça desses dois da direita, que ele escureceu completamente e ela não apareceu. Mas aqui nas figuras tem essas variações, que é uma tensão de clara escura. É bem típico dos pintores lineares, vai criando ritmo, né? Preto, preto, preto. E isso tem implicações, às vezes, até de significado também, né? Sabe-se lá o que ele pensou ao fazer essa variação no sentido de dinamizar ali algum significado, essa diferença entre cus branca e cus preta. Enfim, aí isso aqui está mais perto do Dira, já não é tão grandes áreas, ele já fragmenta aqui um pouquinho mais. Rembrandt, aí já tem o mesmo sentido geral, vocês podem ver que o Goya está buscando ali um ritmo geral de escuros e de claros. No caso, aí que é o outro lado da moeda, tá? O Goya dá predominância ao jogo das áreas e o Rembrandt, na gravura, né, dá predominância ao jogo das manchas. No caso do Rembrandt, a gente vê que tem, né, um fluxo assim, de uma mancha mais vaporosa que não quer ter muito limite, né? Ela quer meio que fluir ali de maneira mais independente, mas isso aqui é o jogo, né? O escuro está fazendo esse movimento, esse L ali, aí encontrou aquele braço ali, ele tem um chapéu ali, né? Ele tem um braço ali criando um contra-ritmo que quebra, né? Esse escuro que já começa a entrar aqui, né? Na direção dessa horizontal. E aqui ele mistura tudo, você vê que clareia o pé ali, fundindo com essa área aqui, né? O escuro faz isso aqui, né? É marcar uma certa horizontalidade até encontrar esse grupo aqui de bichinhos ali. Deixa eu até ampliar um pouquinho mais aqui. Tem uns bichinhos aqui. Aqui tem um cara com uma flauta, você vê, essa sombra aqui vem na horizontal, atravessa a cabeça dele, quer misturar tudo.
que é meio que... Aí volta ali na horizontal também, funde ali a coruja que está no ombro do cara, com a estrutura do corpo do camarada, então, buscando justamente esse fluxo de horizontalidade que esbarra ali com essa área de luz do personagem, criando um embate ali. O outro lado, tem o escuro, entra por aqui pelo braço dessa mulher que está segurando uma coisa redonda, depois faz uma curva para cima, daqui a pouco vai para o chapéu e volta lá até achar aquela verticalidade. Então é um claro-escuro que está sempre seguindo ali um sentido geral de ritmo, mas que tem uma orientação principal. É como se tivesse esse ritmo aqui sendo estabelecido assim pela luz principal, se repete ali até também, né, como se fosse um escuro aqui, ali tem um pouquinho, aqui tem um pouquinho também, vai fazendo esse movimento, e no meio disso tem a figura. Quando a figura entra no jogo, que é o desenho principal dele, esse ritmo vai criando desenhos, vai criando fluxo. Você vê, ó, isso aqui, como é que é marcante, né? Não tem nada a ver com o desenho do braço, né? Quebraria, o desenho, a linha, né, quebra, mas o escuro que é para juntar ali e ir lá para cima. Tem uma quebrada aqui, até ajudada pela própria forma desse círculo que ela segura nas mãos, mas ele quer fazer esse movimento de ascensão que é independente. Isso acontece quase como secundariamente, né, no sentido de ter a gente tem um sentido abstrato inicial e de repente quando ele começa a cruzar com a figura começam a acontecer coisas. Então, assim, premeditadamente vale a pena, de repente, um tema. Como é que ele começa um negócio a pensar um negócio desse? Muito provavelmente ele começou pensando nessa figura daqui, né? Começou raciocinando, desenhando ela, né? Vendo esse triângulozinho aqui mais efetivo, viu que a sombra do chapéu poderia criar um ritmo para cá, achou essa horizontal aqui, aí dali ele, pô, ora, se tem uma horizontal aqui, eu vou botar outra aqui, eu vou botar o cara deitado ali, e também é um triângulozinho assim, né? Mas ele quebra isso com o claro-escuro. O claro-escuro faz um outro desenho, ele quer fazer um jogo aqui, né? Um ritmo assim, né? Mas ele se repete lá para cima, escorrega ali para o outro lado. Então, a forma faz uma coisa e a mancha quer passear por cima dela fazendo outra. Não é bem um jogo de áreas, né? É um jogo de tensões de contraste, né? Essa linha não tem peso, essa também não, a coruja também não. Mas a cabeça do cara tem, né? Porque é um preto sobre um fundo mais claro. Ora, esse chapéu tem peso aqui, mas aqui não tem. Então a mancha estabelece esse jogo de ênfase, de peso, de variação no peso da linha de contorno. É justamente pelo esse fato dela fluir ali ininterruptamente sobre as formas. Assim, que a ideia plástica também é bem explícita. Eu estou querendo chamar a atenção para esse lado da composição mais abstrata que o claro-escuro faz, tá? Independente do que você está fazendo. No caso, ele trabalha muito com figura humana, né? Que é um pensamento independente. Por isso que eu comecei mostrando aquela gravura do Rembrandt e do Crespin, né? O desenho, a figura está lá, mas o que você vai encontrar com ela, aí são outros 500. Né? E aqui é meio óbvio, né? Você tem a metade do quadro escuro, do lado direito, né? Fazendo isso aqui, indo, né, uma força naquela direção, né? Seria um movimento dos escuros, e o claro entrando por Então, os escuros desenham sobre esse fundo mais claro, e o que eles desenham? Eles desenham esse cara daqui, esse escurinho vem para cá, vai, escorrega o escuro, vai para lá, bem abstrato, né? Esse braço aqui faz aquela sombra ali desenhando, mas tem essa sombra aqui também, tem um pretinho aqui que destaca essa mão aqui, né, mais ao centro, ali perto do rosto da mulher. Esse escuro também escorrega para cá, ó, uma sombra bem preta. Os escuros desenham sobre esse contexto mais claro. E aqui na mulher, não, é o contrário. A luz desenha sobre o escuro, o contexto mais escuro. É quase como um yin yang, né? O escuro vai para um lado, a luz vai para o outro, e no embate tem o tema principal, que seria esse agarrar, né? Ela está segurando ali o cara pela roupa, né? Tá pegando ali a camisa dele, né? Segurando ele, e ele está querendo se afastar, né? E tal, até tem um conflito ali entre a luz e a escuridão, que é traduzido, né, por um jogo abstrato que não tem nada a ver com o tema. É claro que o tema inspira, né? Ele deve ter
trabalhado bastante, raciocinado bastante esse núcleo aqui, né, do acontecimento, esse escudo fazendo isso, o movimento do braço dela agarrando essa mão aqui no meio e tal, que seria o tema principal. E dali, desse movimento, né, que faz uma ondulação assim, surge essa ideia de criar um contexto de escuridão de um lado e de luz do outro, e isso vai criando um ritmo bem abstrato e bem animado em cima da composição. Aí a gente vê assim no todo, o que a gente chama da ideia plástica em relação ao claro-escuro. Em relação ao quadro, e a cor e a linha também tem, é evidente. Mas no caso do Rembrandt é bem explícito que a ideia plástica dos barrocos, né, dos pintores que trabalham em manchas, em geral é focada nesses jogos de claro-escuro, né? E a gente percebe logo, mas não percebe tudo, né? Quando você vai fazer um estudinho, por isso que eu peço, faz um estudinho de 15 minutos, daqui a pouco você vê o ritmo geral, mas, puxa vida, aqui ele cria um ângulo, ele cria um ângulo mais reto, é mais rígido, dinamiza, dá dinâmica a essa linha mais sinuosa, né? Ela começa a ser mais fluida. Pô, aquele reto que está lá em cima, de repente se repete aqui, daqui a pouco você começa a perceber coisas que você só vai ver, né, quando você fizer um estudinho, um RAF rápido, que aí você vai vendo esses detalhes, como é que isso aqui, de repente, é resolvido, e como é que... Aí vem um preto aqui que cria um núcleo, que faria falta se não tivesse. Enquanto você está desenhando ali, concentrado naquele lugar, você começa a sentir a falta. E aqui naquele canto, o que, que ele vai fazer? Aí você começa a perceber a importância desses elementos secundários, terciários, dentro da composição, na medida em que você faz um rafezinho rápido. Mas é para fazer, não é para entender com a cabeça. A mão é que começa a compreender o jogo em toda a sua complexidade. É rabiscozinho, não é para ficar igual, não, é mais para entender a ideia, para perceber o jogo, né? Então a gente tem esses dois, né? O Goya e o Rembrandt, um trabalha mais nesse ritmo das manchas que fluem, e o outro trabalha mais num jogo de áreas. Seriam os dois princípios principais ali do ritmo de claro